Família amada do meu coração, muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. Hoje nós estamos aqui para ler juntinhos o Salmo 116, mas antes a gente vai conversar um pouquinho. Aliás, já vou começar aqui te fazendo uma pergunta. Você sabia que a sua alma, ela nasceu para desfrutar? Você sabia que você nasceu para desfrutar? Sim, o Senhor, Ele nos criou para que a gente pudesse desfrutar de todas as coisas que Ele fez, para que a gente pudesse desfrutar, acima de tudo, da presença dEle. Esse sempre foi o projeto do Senhor. Ele fez todas as coisas até o sexto dia, e no sétimo dia Ele disse, bom, eu vou santificar esse dia. Eu vou fazer esse dia aqui, esse sétimo dia aqui é pra gente descansar, é pra gente desfrutar de tudo que eu já fiz. É pra gente desfrutar da presença um do outro, é pra gente desfrutar desse relacionamento. Eu te criei pra gente ter o quê? Relacionamento, desfrute. Eu te criei para que você tivesse uma alma que desfruta, tá certo? Mas o que aconteceu? Por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa O Senhor, Ele deu uma instrução, né? Ele disse, não vai por aqui. Ele disse, não coma desta árvore do jardim, porque se você comer, vai gerar o quê? Morte. Vai gerar separação de mim, não é verdade? Mas, mesmo com instrução, Adão e Eva, eles escolheram seguir por um caminho oposto do caminho que o Senhor disse para eles seguirem, não é verdade? E então, a partir deste fruto que eles comeram, veio a morte espiritual, veio a queda, não é verdade? Veio o medo, veio a vergonha, veio tudo aquilo que o Senhor não nos criou para viver, para sentir. Não, o Senhor, Ele nos fez para desfrutar. Esse sempre foi o projeto do Senhor e é isso que Ele quer ainda que aconteça nas nossas vidas. Esse ainda é o plano do Senhor. Lá em Apocalipse vai dizer que vai chegar um tempo onde a nossa luz não vai ser mais a luz do sol. Onde a nossa luz não vai ser mais a luz da lâmpada, a nossa luz vai ser o Senhor. A nossa luz vai ser viver na presença do Senhor por toda a eternidade. Este é o projeto original de Deus e nós estamos voltando para este projeto original, beleza? Mas como a gente faz para viver isso? Como a gente faz para hoje, agora, aqui, a gente ter uma alma que desfruta, uma alma que tem paz, uma alma que tem alegria, uma alma que descansa? Como? A gente precisa crer em Jesus. Nós vamos falar, a gente vai desenrolar mais tudo isso que eu tô falando aqui para vocês a partir do Salmo 116, mas a princípio, a gente precisa crer em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou uma pessoa, o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna significa viver na bondade do Senhor. Ainda que neste mundo você tenha aflições, você pode, e você nasceu para, viver no desfrute, viver no descanso, viver na paz que excede o entendimento, viver na alegria do Senhor, que é a nossa força. Sim, você nasceu para viver nessa realidade. Então, sabe, esse mundo, ele tá dizendo para você que é normal doença, é normal ansiedade, é normal preocupação, é normal medo, é normal crise de pânico. Não é normal. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas pelo contrário, renove a sua mente. Tenha a mente de Cristo para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Você nasceu para viver no desfrute do Senhor. Você nasceu para crer no Senhor e entrar no descanso do Senhor. Mas se você não crer, mas se você não seguir as instruções do Senhor, você não vai entrar nesse descanso. Quem está no descanso, e eu declaro em nome de Jesus, que a partir de hoje você vai caminhar no descanso do Senhor. A sua alma vai descansar. A sua alma vai desfrutar acima de tudo, acima de tudo, acima do mundo, acima do medo, acima do escuro, acima de tudo, sua alma vai desfrutar da presença do Senhor. A sua alma vai confiar no Senhor. A sua alma vai se relacionar com o Espírito de Deus. A sua alma vai clamar.
A sua alma vai falar com o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te responder. Você não vai caminhar sozinho, você vai andar com o Espírito Santo de Deus todos os seus dias, em nome de Jesus e para a glória de Deus, a luz do Senhor vai brilhar em todos os seus caminhos. Você crê nisso? Digita aqui, eu creio, amém, amém. O Senhor, Ele nos fez para a gente viver nesse descanso, crendo que todas as coisas que estão acontecendo aqui estão cooperando para o bem e para o propósito do Senhor com as nossas vidas. Para o propósito do Senhor, que é maior do que tudo, maior do que o nosso entendimento, maior do que as nossas vontades, desejos e interesses. O Senhor, certamente, o maior interesse dele é que Cristo seja formado em nós. Mais do que dar coisas pra gente neste mundo, o maior interesse dele é ver em nós o amor de Jesus, o amor perene, o amor dele. O maior interesse é que a gente tenha o caráter de Cristo, que a gente tenha a mente de Cristo, que a gente tenha o coração de Jesus, que a gente caminhe nesse mundo guiado e submetido apenas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, hoje a gente vai entender que a gente nasceu para amar o Senhor mais do que tudo, para a gente buscar o Senhor mais do que tudo. E quando a gente vive isso, família, quando a gente ama o Senhor mais do que tudo, o mundo pode estar ao nosso redor, caindo, pode estar acontecendo um monte de coisa, pode ter faraó te perseguindo, pode ter tempestade, pode ter vento forte. Você vai permanecer no descanso do Senhor. Declara que eu vou permanecer no descanso do Senhor. Você vai permanecer no descanso do Senhor. A sua alma vai se submeter ao Espírito Santo de Deus. Você vai ter paz, independente do cenário, independente da circunstância. Você vai ter a paz que excede o entendimento. Você vai ter a alegria do céu. Você vai continuar transbordando obras de justiça. Você vai continuar crendo que o Senhor é contigo, o Senhor é por ti, o Senhor não te abandona, o Senhor te vê, o Senhor vê teu coração, o Senhor vê tudo, o Senhor está te respondendo, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor não falha, o Senhor não volta atrás. O Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Já aconteceu no céu, já aconteceu tudo aquilo que Ele falou que vai acontecer, já aconteceu. Então, sabe, família, a fé é a gente andar com essa certeza. Quando a gente tem certeza, a gente se move de maneira diferente. Quando a gente tem certeza, a gente se sente diferente. Quando a gente tem certeza, e a fé é a certeza daquilo que a gente espera, quando a gente tem certeza, a gente respira diferente. Amém? Amém? Não tem por que a gente ter medo, porque o perfeito amor, que é uma pessoa, é a presença de Jesus, todos os nossos dias, em todo o tempo, vai lançar fora todo medo. Todo medo. Amém? O Senhor, Ele quer que a gente entenda isso. Nós nascemos para amá-lo acima de todas as coisas. O Senhor vai dizer aqui no Salmo 116 que Ele se agrada, que é precioso para Ele a morte dos seus servos, a morte dos santos. A morte, como assim? É a morte física? Não é sobre isso que ele está falando aqui. O que ele está querendo dizer hoje aqui pra gente é que o que agrada a ele é que a gente diminua. Menos da gente, mais dele. Menos do nosso entendimento, menos da nossa vaidade, menos do nosso controle, menos da nossa preocupação, menos da nossos achismos, isso tudo é ilusão. Vamos ser bem honestos, bem claro aqui. Nós não controlamos todas as coisas. Existe a nossa parte? Existe a nossa parte. Existe aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Sim, com certeza, mas nós não controlamos todas as coisas. Nós precisamos fazer as coisas que o Senhor nos manda fazer e entrar no descanso, porque a parte do Senhor Ele garante. A parte dele Ele faz. Certo? Eu tô com uma plantinha aqui na minha frente, que foi um presente da minha líder de GC, que chama Grupo de Crescimento, é da igreja, né? E esse presente era uma semente. E eu plantei essa semente. E a única coisa que eu precisei fazer foi plantar essa semente, tá? E regar essa semente.
O crescimento quem dá é o Senhor. Eu não preciso apressar o crescimento. Eu não preciso fazer alguma coisa, cavar ali aquela terra para saber se está crescendo, para saber se está acontecendo. Eu não preciso, eu posso descansar. Você pode descansar. Você precisa fazer a sua parte. No meu caso eu plantei e eu tenho que regar 3 vezes na semana. E é isso, um pouquinho. Tem uma instrução correta. Se eu regar mais, eu acabo com o projeto. Se eu regar mais. Se eu não regar, eu também acabo com o projeto. Então tem a instrução. E o Senhor, Ele é a sabedoria. O Senhor, Ele é o discernimento. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá discernimento. E Ele nos dá instrução, Ele é a luz, Ele é a nossa luz, e nós podemos descansar no Senhor. Nós temos um Senhor, nós temos um dono, nossa vida é dele, nós podemos descansar. Nós podemos descansar, porque Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de nós, a nossa vida é um propósito dele, para a glória dele, a glória é dele. Amém? Ok. Mas a gente precisa entender que seguir a instrução do Senhor é diferente de seguir o nosso próprio entendimento, os nossos próprios pensamentos. Sabe que essa foi a primeira coisa que o Senhor falou comigo quando eu comecei a ler a Bíblia? O Senhor, Ele me falou, olha, você sempre seguiu os seus próprios pensamentos, ou seja, você sempre foi o seu próprio Deus. Você sempre seguiu e parou nesse teto, é o seu entendimento, é o seu pensamento, é o que você pensa, é o que você acha, é o que você aprendeu a vida toda, é o que você viu as pessoas pensando, fazendo ao seu redor. Você nunca me escutou, ou seja, você nunca me obedeceu ou nunca seguiu minhas instruções. Então, ele disse para mim, seu coração sempre foi orgulhoso, fechado. Você nunca abriu para mim, você nunca me ouviu, você nunca me obedeceu, nunca seguiu minhas instruções. E sabe, lá em Daniel, vai contar uma história onde o Senhor, ele manifestou o poder dele lá na Babilônia. Alguns homens foram jogados na fornalha e por causa do poder do Senhor, por causa da vontade do Senhor e do propósito do Senhor, aqueles homens, eles saíram daquela fornalha sem nenhum arranhão. Eles foram lançados numa fornalha ardente, amarrados. E quando as pessoas começaram a ver de fora, eles estavam soltos, eles estavam dançando. E ainda por cima, eles conseguiam ver que tinha uma pessoa a mais, que era o próprio Deus ali com eles. Então, o Senhor manifestou o poder dele para que todos pudessem ver quem é o Deus verdadeiro. Quem é o único Deus verdadeiro. Mas ainda assim, por mais que aqueles homens que saíram da fornalha, eles tiveram ali uma recompensa, eles foram promovidos, o Senhor fez eles serem promovidos a partir dessa experiência. Aqueles homens, eles foi ali constatado, realmente, o seu Deus tem poder, realmente seu Deus é o Deus dos deuses, realmente seu Deus é inigualável, é incomparável, tudo bem. Só que isso não fez o joelho deles se dobrarem, eles não se curvaram ao Deus verdadeiro. O rei, ele ainda era o seu próprio Deus. Ele fez ali uma escultura de ouro e queria que todo mundo se dobrasse e louvasse, adorasse aquela escultura. E então, o rei, muito aflito, porque é isso que acontece quando a gente está afastado do Senhor, quando a gente ainda está dominado pelo império das trevas, quando a gente ainda está escravizado pelo domínio deste mundo. Então, aquele rei, ele estava aflito, ele estava ansioso, ele estava, enfim, agitado, ele não estava num estado de descanso, num estado de paz. E ele teve um sonho, um pesadelo, né? E Daniel foi ali traduzir, com a ajuda do Senhor, guiado pelo Senhor, o que significava aquele sonho. E então, quando Daniel estava falando ali para ele o significado do sonho, ele disse, o Senhor, ele está te dando uma oportunidade. Depois você lê aí, é Daniel 4, tá? Pode começar no 19, vai até o 27. Ele disse assim, olha, o Senhor, ele está te dando uma oportunidade de você reconhecer que você não é Deus, que você não pode ser o seu próprio Deus. Eu vou ler uma partezinha aqui para vocês, ó. Seu reino será devolvido quando reconhecer que o céu domina.
Portanto, ó rei, aceita meu conselho, renuncia a teus pecados, renuncia a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados e talvez então continues a viver em paz. Ou seja, ele estava fora da paz. Não existe vida longe de Deus. Nós nascemos para viver em Deus. Não existe vida se não for em Deus. Não existe paz, a paz verdadeira, aquela que o mundo não pode dar. Amém? Então, Daniel, ele disse, você precisa renunciar. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. E só o Espírito Santo pode convencer cada um dos corações. Quais são os meus pecados? Quais são as minhas maldades? O Espírito Santo, ele joga luz nos nossos corações. Ele joga luz no seu coração agora. E é Ele que vai te mostrar, Ele que vai te revelar aquilo que não é projeto de Deus, aquilo que não é um plano de Deus para sua vida, aquilo que não é agradável ao Senhor. A gente sabe, né, que são pecados a mentira, é pecado a inveja, é pecado a, enfim, tantas coisas. O próprio medo, a própria preocupação, a própria ansiedade não é da vontade do Senhor para nossa vida, porque Ele diz pra gente, não se preocupa com nada, ou seja, a gente precisa obedecer à instrução. A gente precisa confiar no Senhor. Não é agradável para Ele, porque quando a gente tá no centro da vontade dEle, quando a gente tá nele, a gente tá vivendo nesse descanso, a gente está vivendo nessa paz, a gente está confiando, embora os nossos olhos possam estar vendo coisas que não são agradáveis, coisas que poderiam trazer pra gente uma inquietação, se a gente não tivesse nele, se a gente não tivesse confiando, crendo nele, se a gente não tivesse descansando, sabendo com certeza que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus do milagre, que Ele é o Deus que não perde o controle, que tem um tempo determinado para todas as coisas, que faz todas as coisas cooperarem para o bem, para o propósito dEle com a nossa vida. Então não tem mais como ficar neste lugar que é um molde padrão desse mundo e que a gente pode ter se acostumado, você pode ter se acostumado, preocupação, ansiedade, medo, tristeza, aflição. A gente precisa se arrepender da maldade, se arrepender dos pecados, se arrepender de estar distante da vontade do Senhor. O que é o pecado? O pecado é um desvio da vontade de Deus. Eu nasci para quê? Eu nasci para Deus. Eu nasci para viver com Ele, eu nasci para viver perto dEle, eu nasci para buscá-lo, eu nasci para contemplar, eu nasci para desfrutar da presença dEle. Sim, você nasceu para isso. Você nasceu para ter relacionamento com Deus, mas você se distrai com tanta coisa. Mas você está buscando tanta coisa quando só uma é necessária. Mas você não está seguindo a instrução, o direcionamento do Senhor. Buscai o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor está interessado, mais interessado do que tudo, em ver o caráter de Cristo sendo formado em você, em mim, em nós. Essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente seja salvo. A vontade do Senhor é que ninguém se perca, que ninguém que é dele se perca. Ninguém que é dele se afaste. Ninguém. Nenhum de seus filhos. Ele amou o mundo e por isso entregou Jesus. Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus enviou para nós o Espírito Santo. Para que a gente possa viver com Ele todos os nossos dias, para que a gente possa se relacionar com Ele todos os nossos dias, para que a gente possa desfrutar da presença dEle, para que a gente possa ser aconselhado por Ele, porque Ele é o maravilhoso conselheiro, para que a gente possa ser lembrado de todas as coisas, para que Ele possa nos ensinar todas as coisas, para que a gente possa ser transformado por Ele de glória em glória, para que a gente possa ter descanso, paz, desfrute na nossa alma. Você quer desfrute? É a gente falar, uau, Senhor, olha isso que o Senhor já fez. Uau, Senhor, eu contemplo a sua beleza, eu contemplo, Pai, o céu, eu contemplo os pássaros voando, eu contemplo as cores, eu contemplo, Pai, o teu poder, eu contemplo, Pai, como é que pode as estrelas lá firmadas no céu.
Pai, eu contemplo tudo que o Senhor já fez na minha vida, eu contemplo, Pai, que o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me transportou para o teu reino da luz, para o teu reino de luz. Eu sou o seu povo, eu vivo na tua luz, nós vivemos na luz do Senhor. Enquanto ainda há pessoas, família, que ainda estão sendo dominadas pelas trevas, que têm grandes guerras em suas mentes, nos seus corações, nas suas vidas, em todos os seus caminhos. Nós não podemos ignorar isso. Então o Senhor, Ele quer de nós obras de justiça. É o que vai falar em Daniel que a gente leu, lembra? Depois vocês vão ler com calma. Ele quer de nós que a gente seja generoso, sabe? Com pessoas que de repente têm uma inteligência emocional ou um crescimento emocional ainda menor do que o nosso. Que a gente doe o nosso tempo, que a gente doe a nossa vida, porque Jesus, ele nos ensinou isso. Ele disse, não existe alguém que ama mais do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele está falando dele mesmo. Mas o que nós podemos fazer para agradecer a bondade do Senhor? O que nós podemos fazer? É o que vai falar aqui no Salmo 116. Inclusive, o que nós podemos fazer para sermos gratos pela bondade do Senhor? Pela bondade do Senhor. Ele nos liberta, Ele nos salva, Ele nos escuta. Ele nos protege. Ele cuida de nós, Ele nos livra de todo mal. O Senhor nos dá descanso. Então, além, família, da gente amar Ele mais do que tudo, porque isso é agradável ao Senhor, Jesus, Ele vai dizer assim pra gente, olha, se você quer perder a minha vida, você vai reter a sua vida. Ou seja, se você quiser reter a sua vida, se você quiser continuar com os seus pensamentos, no seu próprio caminho, com as suas próprias maldades, com o seu próprio entendimento, você vai perder a minha vida. Mas se você quiser negar a si mesmo, se você quiser negar a sua própria vida, você vai ganhar a minha vida. Então é agradável ao Senhor que a gente morra. É o que vai falar no Salmo 116. Além disso, além de amar Ele mais do que tudo, o Senhor quer que a gente renuncie pecados, maldades, como a gente leu aqui em Daniel, que a gente pratique justiça. Que a gente tenha compaixão daqueles que são o quê? Necessitados, aqueles que são o quê? Humildes, coração aberto, coração ensinável. Amém? E o Senhor, Ele quer que a gente seja grato, é o que vai falar aqui o Salmo 116. Ele quer que a gente seja grato, mas não uma gratidão da boca para fora. O Senhor quer que os nossos pensamentos sejam renovados. O Senhor quer que dentro dos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam agradáveis a Ele. Que dentro dos nossos pensamentos a gente louve a Ele, a gente contemple Ele, a gente agradeça a Ele, porque o Senhor é aquele que nos dá descanso. Pra gente finalizar aqui, ó, eu quero que vocês leiam depois tudinho de Hebreus 4, de 1 a 16. Mas basicamente vai dizer que, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Vou ler tudo. Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram, pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Então é a fé que vai te fazer entrar no descanso, na certeza de que o Senhor está cuidando de você, na certeza de que o Senhor está te respondendo, na certeza de que o Senhor está te dando a sabedoria se você pediu. Na certeza de que o Senhor ama você, de que o Senhor tem um projeto para você, que a sua vida é um projeto dele para a eternidade, que o Senhor quer se relacionar com você. É a sua fé que vai te dar descanso. Deixa eu ler mais um pouquinho para vocês. Deus descansou de todo o seu trabalho lá no 7º dia. Mas em outra passagem ele diz, Deus diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele,
Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da desobediência. Vamos falar um pouquinho aqui da desobediência. Recentemente eu estava conversando com pessoas que gostam de futebol. O Espírito Santo me deu esse exemplo, eu quero trazer aqui para vocês agora. Olha só, vamos pensar o seguinte. O Senhor, ele fala para você, faça o gol deste lado. Se você fizer o gol deste lado, você vai ter vitória. Se você fizer o gol deste lado, você vai vencer. Tá certo? Mas você, no lugar de obedecer o Senhor, você decide seguir os seus próprios pensamentos, seu próprio entendimento. Você fala, não quero fazer para esse lado, não, quero fazer para esse lado. Eu sei que o Senhor me instruiu a fazer para esse lado, mas eu quero fazer para esse lado. Então eu vou fazer gol para esse lado, e eu faço gol para esse lado. É impossível você ganhar o jogo. É impossível você vencer se você estiver desobedecendo a instrução. Então qual é a instrução do Senhor? Fé. Fé. Fé em Jesus. Fé que a sua alma nasceu para entrar nesse descanso. Fé que você tem um Senhor, que você é cuidado, que você é amado, que o Senhor te ouve. Fé que você nasceu para viver esse relacionamento. Fé que o Espírito Santo está com você. Fé. Fé que o Senhor te deu poder e autoridade nele. Fé. Fé para que você possa manifestar a glória de Deus nessa terra. Fé para que você possa ser luz e sal de Deus nessa terra. Fé para que o Senhor te coloque nos lugares altos, para que a luz dele possa resplandecer através da sua vida. Fé. Fé para ter certeza que todas as coisas estão cooperando para o bem. Fé para ter certeza de que todas as coisas têm um tempo determinado, que há um propósito para todas as coisas, há um propósito para este tempo. E há um tempo determinado, vai acabar este tempo e vai começar outro tempo. Fé, vamos continuar lendo. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele, mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Isso aqui foi o que aconteceu com Adão e Eva. Se esforce para obedecer, senão você vai cair. Pois a palavra de Deus é viva, poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz até aos pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestamos conta. Amém. Amém. A gente vai começar a leitura aqui do Salmo 116, mas eu quero declarar já que os seus pensamentos serão agradáveis ao Senhor, que a sua alegria vai estar no Senhor, que a sua alma vai desfrutar da presença do Senhor, de tudo que o Senhor fez. Porque como a gente acabou de ler aqui, nada fica oculto ao Senhor. Ele sabe quando a gente está em volta de trevas, quando a nossa alma está angustiada, quando a gente tem pensamentos maldosos, quando a gente tem pecados, quando a gente precisa confessar pecados, se arrepender de pecados. Esse arrependimento, família, vai nos trazer novos resultados na nossa vida. Esse arrependimento vai trazer novos frutos para a nossa vida. Então, quando o Senhor, Ele fala com a gente não pode endurecer o nosso coração. E hoje Ele está dizendo aqui com muita clareza, você nasceu para desfrutar, você nasceu para me obedecer e não para me desobedecer. Você nasceu para confiar em mim. Você nasceu para seguir minhas instruções. Você nasceu para desfrutar de todas as coisas boas que eu fiz para você. Porque tudo que o Senhor fez é bom. Porque Ele é bom. Então nós nascemos para viver debaixo dessa graça, debaixo dessa bondade, ainda que seja neste mundo caído. Ainda que este mundo já seja do maligno. Por quê? Porque quando a gente está no Senhor, quando a gente está com o Senhor, quando o Senhor está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é pra gente reinar acima do mal. Não é pra gente ser governado pelo mal, é pra gente dominar a nossa alma. É para que o Espírito Santo de Deus domine a nossa alma, governe a nossa vida, governe em todos os nossos caminhos, em todo tempo. Amém?
Em nome de Jesus, vamos começar nossa leitura aqui dos Salmos 116 e a gente vai entender juntinhos aqui tudo que a gente conversou a partir do Salmo 116. Vamos lá. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. O Senhor ouve. E é uma decisão a gente invocá-lo, chamá-lo em todo o tempo, em todos os nossos dias, durante todo o nosso dia. As cordas da morte, olha o cenário que o salmista estava antes do Senhor ouvir e responder, tá? Este era o cenário. E talvez esse cenário pode parecer com o seu cenário. Então vamos ler. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição, tristeza me dominaram. Então, o que o salmista fez? Eu clamei pelo nome do Senhor, me livra, Senhor. E o Senhor, quem Ele é? Misericordioso, justo, nosso Deus é compassível, o Senhor protege os simples. O Senhor protege aquele que crê, o Senhor protege o humilde, aquele que se submete, aquele que busca, aquele que teme o Senhor. Ele protege o simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. O Senhor nos salva. E aí, o salmista vai dizer assim, ó, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne ao descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você pode reconhecer a bondade do Senhor na sua vida, que os seus olhos possam ver a mão do Senhor, a bondade do Senhor, mesmo quando as coisas são contrárias daquilo que você gostaria. Porque tudo que o Senhor faz é bom, e quando Ele nos permite passar por estações mais difíceis, é por amor a nós. É por amor que um pai disciplina um filho, é por amor que um pai diz não, é por amor que um pai, ele corrige, é por amor que um pai prepara, faz crescer, treina até chegar na estação que ele disse que vai chegar. Amém? É por amor. Então, alma, entre em descanso. Entre em desfrute, contemple tudo que o Senhor já fez, tudo que Ele é, tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele já fez e ainda você vai viver. Amém? Pois tu me livrou da morte, me livrou os meus olhos das lágrimas, livrou os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O Senhor nos livrou da terra dos mortos. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos e só os vivos podem louvar ao Senhor. Só os vivos podem agradecer ao Senhor. Só os vivos podem adorar ao Senhor. Só os vivos podem proclamar o nome do Senhor, a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos na terra dos vivos, na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Ou seja, o salmista tá falando assim, eu estava aflito, eu não estava confiando, mas eu criei. Eu não estava confiando em ninguém, eu não tava vendo, o cenário era de morte, eu não estava conseguindo crer, eu não estava conseguindo confiar. Não, eu não estava conseguindo ver, eu não estava conseguindo confiar, mas eu criei, eu acreditei, eu tive fé. E porque eu tive fé, porque eu criei, o Senhor fez, porque o Senhor se agrada da nossa fé. Amém? Então ele diz agora, como é que eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade comigo? Você tem feito essa pergunta para você, para sua vida, na sua vida? Como eu posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Eu erguerei o meu cálice, erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Qual é o seu voto com o Senhor? Eu me lembrei hoje, família, do dia que eu fui me batizar e o meu voto foi, eu disse, eu sou apaixonado por Jesus, Jesus, eu te amo mais do que tudo. E esse é o meu voto com o Senhor, eu vou te amar mais do que tudo, até o fim, todos os dias, mais do que a mim mesma, eu vou te amar mais do que tudo, eu vou te amar mais do que os meus sentimentos, eu vou te amar mais do que os meus pensamentos, eu vou te amar mais do que o meu entendimento, eu vou te amar mais do que as minhas vontades, eu vou te amar mais do que tudo desse mundo, eu vou te amar mais do que todas as coisas que são desejos da minha alma, ou vontades, ou sonhos, eu vou te amar mais
vou te amar mais do que as minhas dores, eu vou te amar mais do que as minhas tristezas, eu vou te amar mais do que o caos, eu vou te amar mais, eu vou te buscar mais, eu vou confiar mais, eu vou obedecer mais, eu vou cumprir os meus votos. Amém? Amém. Eu cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis, ou preciosa é a morte dos seus santos. O Senhor, Senhor, eu sou o teu servo. Sim, eu sou o teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior. Ó Jerusalém, aleluia, louvado seja o Senhor. Olha, esses salmos ele começa dizendo, eu amo o Senhor porque ele me ouviu. Eu amo o Senhor porque ele me ouviu, então eu vou invocar ele por toda a minha vida. E ele termina dizendo, eu vou oferecer a ti sacrifício de gratidão. Eu vou oferecer a ti sacrifício de gratidão. Eu vou te louvar. Eu vou te louvar. Eu vou te agradecer. Eu declaro em nome de Jesus, eu decreto em nome de Jesus que os teus pensamentos, cada um dos teus pensamentos serão agradáveis ao Senhor. Que os teus pensamentos serão de alegria, que os teus pensamentos serão de gratidão, que os teus pensamentos serão de desfrute, de descanso, de confiança no Senhor, em nome de Jesus, amém? Digita aqui amém se você crê nessa palavra e também compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreve agora, clica no sino. Nós estamos com uma playlist, né, de salmos, vamos ler todos os salmos juntinhos, então já se inscreve aqui no canal e clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.